Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. O áudio de hoje, ele é uma espécie de hiato entre o que estamos tratando nos últimos áudios, que é justamente essa passagem do teocentrismo ao antropocentrismo, a emergência do renascimento, indo avançando em torno do que chamamos de Idade Moderna, tratando aqui já no período dos pós-reformadores, estamos propriamente em René Descartes no momento, mas o áudio de hoje ele é um hiato porque eu estava concluindo aqui a leitura da obra De Magistro, o Mestre, de Agostinho de Hipona, e lembrei de algo que já foi tratado aqui em áudios anteriores, mas que pode ser voltar nesse momento e aproveitando esse momento aqui em que estou concluindo a obra e falar novamente, no sentido de tentar elucidar melhor. E diz respeito a uma experiência pessoal que passei quando ainda fazia a graduação em filosofia e que tratava de uma postagem de Facebook falando sobre esse livro aqui, O Mestre de Magistro. E diz respeito ao que já trouxemos em áudios anteriores. Eu me lembro que já falamos aqui que muitas vezes dentro da academia tem-se a perspectiva de trazer certos autores cristãos e tentar enquadrá-los dentro de um sistema. Isso pode ocorrer tanto na filosofia como em outras áreas das humanidades. Eu lembro que na época, quando falamos disso anteriormente, meses atrás, falou-se do hegelianismo. Né? Se analisarmos Hegel, veremos que a filosofia dele consiste em ele analisa os filósofos do passado e a partir da análise dos filósofos do passado ele vai enquadrando cada filósofo enquanto um momento necessário dentro da sua própria filosofia. Ele vai dizer, olha, existe uma estrutura dialética racional fundamental na realidade. Eu, Hegel, descobri essa estrutura e ela diz respeito justamente a que os filósofos foram pensando e pensando cada vez melhor, no sentido de melhor aqui de mais complexo e do complexo que elucida o real. Dizendo de outro modo, Agostinho, por exemplo, seria um momento, um degrau de uma escada que é importante, que tem que ter, mas que vai ser superado por outros degraus. Tem lá um degrau mais na frente que é, por exemplo, Immanuel Kant, um pouco antes de chegar a Hegel. Isso pode ocorrer dentro de outras perspectivas na academia e, de uma forma geral, acaba ocorrendo que muitas vezes você tenta fazer uma depuração de certos aspectos do filósofo. Já tratamos também aqui em outros áudios, por exemplo, até no caso mesmo de Agostinho, tem uma quantidade de alguns áudios aí que fizemos em torno de Agostinho de Hipona, uma experiência que passei também que um professor dizia que queria trazer o Agostinho filosófico para dentro da academia. E aí nós tínhamos um colega que era pastor e ele disse: "Não, mas por que trazer o Agostinho filosófico se o próprio Agostinho não fez isso?" E era basicamente isso mesmo. O Agostinho ele não tinha ainda aquela noção da divisão entre razão e fé, filosofia e teologia, como nós temos. Isso é fruto da modernidade. Para o Agostinho, as duas coisas estavam meio que imbrincadas, meio que mescladas, a razão e a fé. Não dava para separar uma da outra. A frase célebre de Agostinho é: creio para que então possa compreender, e na medida em que compreendo, venha a crer. E é justamente isso. Às vezes, nesse afã de enquadrar um autor filosófico cristão dentro do pensamento filosófico, tende-se a se depurar, a retirar certas partes que não dizem respeito a uma certa forma ou discurso que prevalece na faculdade. Então, por exemplo, no caso do Agostinho, o Agostinho nós podemos ver claramente que em uma das mãos ele tinha toda a tradição neoplatônica, indo até propriamente Platão. Mas na outra mão ele tinha a Bíblia. Então a gente observa quando lemos as Confissões, mesmo aqui no Mestre, que eu estou concluindo hoje aqui, várias vezes ele cita a Bíblia. Então eu não posso entender
Agostinho sem esse viés, que é o viés da Bíblia. E aí, nesse sentido, então, é que nós podemos ver que muitas vezes acaba se passando um Agostinho, e aí uma própria noção de filosofia, a dele, Agostinho, como também de uma filosofia mais geral, como se não houvesse as dimensões cristãs, o que é falso. Eu me lembro de uma outra experiência que passei, acho que já comentei aqui também, a primeira vez que eu ouvi falar de Francis Bacon, de uma forma mais apurada, estudando o novo órgão, quando fiz a graduação em filosofia, e o professor que passou, talvez por ele mesmo ser ateu, nos apresentou Francis Bacon, e aí fazendo um recorte de certas passagens, e na época eu pensei assim, o Francis Bacon, ele deve ser ateu, alguma coisa do tipo. E só depois, algum tempo depois, foi que eu pude é, perceber, a partir da quando conheci o pensamento do Francis Schaeffer, e aí foi o Francis Schaeffer falando do Francis Bacon, os dois Francis aqui, o Schaeffer falando do Bacon, em que ele mostrou lá passagens do Francis Bacon em que ele falava do livro da vida e do livro do mundo. O livro do mundo seriam propriamente o universo, os estudos da física, o estudo da matemática, e o livro da vida seria a Bíblia. Aí foi que eu percebi, ele não era ateu não. Então, esses elementos às vezes ficam um pouco escondidos, um pouco ocultos, quando nós estudamos esses autores, quer seja na faculdade, quer seja até mesmo na escola. Mas para voltar aqui, já está indo aí para 7 minutos o áudio, o que me motivou a fazer esse áudio aqui, encontrei até um áudio de hiato, porque nós estávamos tratando anteriormente do René Descartes, foi que, terminando de ler aqui o De Magistro, eu me lembrei de uma experiência que passei na época que eu fazia a graduação em filosofia, que não ocorreu nem propriamente na faculdade, mas na, numa postagem de Facebook. Eu vi lá uma pessoa que postou falando sobre esse livro e ela dizia assim: olha, é um livro muito bacana, um livro muito legal. E ele dizia assim: lá tem alguma coisa, diz que nós temos uma coisa dentro de nós, na nossa interioridade, que faz a intermediação e nos explica a realidade a partir da intermediação que faz entre as coisas sensíveis e as coisas inteligíveis. Quer dizer, entre as coisas carnais e entre as coisas espirituais. E aí essa coisa que nós temos faz essa intermediação e propriamente nos elucida a realidade. E me chamou muita atenção que aquela pessoa falou algo, eu não lembro bem se foi coisa, mas ou objeto, mas eu acho que foi coisa mesmo. Nós temos algo dentro de nós, alguma coisa assim. Quer dizer, e aí eu fiquei pensando, por que que ele não diz logo que é Jesus Cristo? Porque o texto é claro, daqui a pouco nós vamos ler aqui o último parágrafo, que é o parágrafo 46, e mas essa pessoa trouxe e não falou em Jesus Cristo, porque na verdade o livro chama De Magistro, o mestre, que é o mestre interior, em que Agostinho, basicamente aqui bem a grosso modo, depois vocês podem ler o livro e verificar melhor, ele nos diz que as palavras, elas são sinais. Nós, quando estamos falando, estamos usando palavras, mas essas palavras elas não elucidam o conhecimento por si só. Elas são como que sinais que apontam para a nossa interioridade, e na nossa interioridade, aí sim, haverá alguém que é o mestre interior, que é Jesus Cristo, e ele, Cristo, nos elucida, nos fala e nos ensina a verdade. Então é mais ou menos como se ele dissesse: nós não estamos aprendendo a verdade por nós mesmos, pelas nossas palavras, pelas nossas conversas, narrativas, pelo uso das nossas palavras, mas as nossas palavras são importantes enquanto signos linguísticos que apontam para a nossa interioridade, que é a nossa alma, e para Agostinho a alma é a própria racionalidade, aonde na nossa alma, em meio ao nosso espírito, mente, propriamente, o mestre interior, Jesus Cristo, ele vai então nos elucidar a realidade e nos dizer o que é a verdade.
E a pessoa lá na postagem do Facebook falou algo como se fosse assim: ah, tem uma coisa dentro da gente que nos diz, que nos ensina o que é a verdade. Talvez ele estivesse pensando em termos mais contemporâneos como mente, consciência, subjetividade. Talvez estivesse pensando na questão da subjetividade, da mente, da consciência. Talvez fosse isso. Mas é justamente essa característica, e por isso que eu citei desde o início. Nós tendemos a fazer uma depuração dentro da filosofia de um autor e retirar os elementos reais. E aí tentamos enquadrar. Por exemplo, se ele estava pensando em termos de subjetividade, é porque ele já pegou o texto e já não estava lendo o texto enquanto o que o texto realmente diz. Ele já estava lendo o texto sob um viés outro, que seria, por exemplo, um viés contemporâneo. Eu não sei se foi propriamente isso, mas talvez tenha sido. E vamos passar então para o último parágrafo aqui, só para elucidarmos, e aí vamos tratando novamente essa questão. Então, no último parágrafo, ele é curtinho, e diz assim, ó, é o parágrafo 46 do De Magistro. O Agostinho diz: mas em outra ocasião, se Deus o permitir, trataremos de toda a utilidade das palavras, que, se bem considerada, não é pequena. O texto, o interlocutor dele era seu filho, Adeodato, e eles trataram da importância das palavras. E no final do texto fica essa noção de que as palavras não são muito importantes, porque elas não desvendam a realidade por elas mesmas, nem conseguem desvendar o que está na interioridade de uma pessoa. Elas apenas apontam, elas são sinais, sinalizadores, signos linguísticos, então, que apontam para a interioridade. Mas ele diz que elas são importantes, que vai tratar disso em outra ocasião. Aí ele continua dizendo assim para o Adeodato: por ora adverti a ti que não atribuíssemos às palavras importância maior do que a necessária, para que não somente creiamos, mas também começamos a compreender, aqui a clássica fórmula agostiniana, né? Creio para compreender. Aí ele continua: quão verdadeiramente está escrito sobre a autoridade divina. Ele vai entrar agora na parte da autoridade divina. E aí ele diz: que a ninguém chamemos de mestre na terra, porque o único mestre de todos está nos céus. Uma claríssima referência a Jesus Cristo. A gente pode conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 9 e 10 e seguintes também, que é aquela passagem que Cristo está elucidando a sociedade judaica de sua época, que eles tenham cuidado com os fariseus, porque os fariseus se dizem muitas vezes mestres, mas só temos um mestre, que é o Pai. Um mestre que é o Cristo na terra, que nos ensina. E, nesse sentido, essa é outra passagem que o Agostinho traz também na obra A Grandeza da Alma. Também lá ele trata da mesma questão, pelo menos em uma determinada parte, que seria no capítulo 36, já o parágrafo 81. Bom, mas continuando aqui, o Agostinho diz: mas o que haja nos céus nolo ensinará aquele. Quem seria aquele? Jesus Cristo, que interiormente nos admoesta com o uso, com os sinais por intermédio dos homens. Quer dizer, os sinais, as palavras, eles vêm por intermédio dos homens. Para quê? Aí continua Agostinho. Voltando para ele no interior, quer dizer, quem seria ele? Seria Jesus. Então, é como se lêssemos da seguinte forma: voltando para Jesus no interior, sejamos instruídos. Amá-lo e conhecê-lo é a vida feliz. Passagem que está em João 17,3, e o Agostinho também nos fala isso na sua obra A Vida Feliz. E aí ele continua: que todos dizem que a procuram, mas poucos são os que se alegram de havê-la realmente encontrado. Mas agora eu gostaria que me dissesses, ele fala isso para Deodato, filho dele, o que pensas de tudo que falei, ou seja, na obra De Magistro. Pois se conhecesses como verdadeiras as coisas que foram ditas, também dirias que as conheces, se interrogado sobre cada uma das sentenças. Vê, portanto, de quem aprendeste essas coisas. Essa passagem é bem importante. Ó. Ele diz assim: vê, portanto, de quem aprendeste essas coisas. Não foi de mim, ou seja, não foi de Agostinho, a quem você, Adeodato, responderia tudo se te perguntasse. Aqui uma alusão à doutrina da reminiscência. Aí continua Agostinho. Mas se não conheces que sejam verdadeiras, quer dizer, se mesmo te falando tu não consegue, você, Adeodato, ver que é verdadeira, então não te ensinamos nem eu nem ele. Pronto, pegamos essa passagem aqui.
Então não te ensinemos nem eu, nem ele. Quem é esse nem eu e nem ele? Nem eu, vamos logo traduzir aqui, nem Agostinho, nem Jesus Cristo. Eu, Agostinho, né, no caso, porque nunca posso ensinar. Porque ele diz que o único mestre é o mestre que nos ensina na nossa interioridade, que é Jesus Cristo. E aí ele continua: Ele, quem é ele? Jesus. Porque você, Adeodato, ainda não pode aprender. Aqui a noção de que, embora haja a, a graça e por isso a fé, mas a compreensão que se segue à fé, ela demanda um certo esforço do fiel no sentido de conhecer as Escrituras, né? E aí é onde entra a noção de se exercitar, que é o que a Bíblia nos fala claramente que seria a própria santificação, o próprio aperfeiçoamento dos santos, que nos levará então a um momento futuro que é a glorificação, onde receberemos o corpo glorioso e viveremos em Cristo Jesus em estado de bem-aventurança eterna com Deus Pai, na eternidade. Pois bem, então, realmente, se ele diz aqui pro Adeodato, filho dele, se você não aprendeu, é porque nem eu pude te ensinar, porque eu realmente não posso, porque é como se o Agostinho dissesse, eu só posso falar. E as minhas palavras, elas só conseguem transmitir, sinalizar a tua interioridade, a tua alma, a tua racionalidade, para que lá, em teu espírito, você entre em contato com o mestre interior, que é Jesus Cristo, e ele, Jesus Cristo, te ensine. E aí ele diz, se você aprendeu, então é porque eu não posso te ensinar, Agostinho, porque não posso mesmo, e você não aprendeu também dele, não por culpa dele, que sempre nos ensina, mas porque você, Adeodato, ainda não se exercitou na sua fé, ainda não orou e clamou por aperfeiçoamento, santificação, a ponto de ouvir claramente, ou como Paulo de Tarso nos diz, né, deixar de comer o alimento propriamente ainda infantil, para poder então comer um alimento mais consistente, um alimento mais maduro, né? É deixar o leite para ir à carne. Muito bem. Aí o Adeodato diz assim: realmente, de tudo que falaste, aprendi que as palavras não fazem senão estimular o homem a aprender. E que seja qual for o pensamento de quem fala, é muito pouco que transparece através de suas palavras. Mas se dizem coisas verdadeiras, isto só pode ensinar aquele. Quer dizer, vamos pegar aqui essa passagem. Isto só pode ensinar aquele. Quer dizer, se é dito coisas verdadeiras, isto só pode ensinar aquele. Quem é aquele? Jesus Cristo, que é o mestre interior, que habita na nossa interioridade e que nos ensina. Vai continuar Deodato, finalizando aqui, que quando falava exteriormente, quer dizer, quando nós falamos com as nossas palavras exteriormente, exortou-nos, ou seja, Cristo nos exortou que ele, quem é ele? Jesus, que ele, Jesus, habita em nosso interior. A quem, ou seja, a Jesus, com a ajuda dele mesmo, quem é dele mesmo? Jesus. Amarei, no caso eu, Adeodato, né? Amarei tanto mais ardentemente quanto mais progredir no estudo. Noção aqui de aperfeiçoamento, santificação, de progressão da compreensão que se segue à fé. E aí continua a Deodata. Entretanto, fico-te muito grato pelo teu discurso, no caso, agradecendo ao Agostinho, né? Do qual usaste sem interrupção, principalmente porque o discurso antecipou e resolveu todas as objeções que estava preparando para apresentar-te. Entretanto, não te esqueceste absolutamente de nada do que me causava dúvida e sobre o qual não me responderia assim aquele oráculo secreto, conforme se afirmava com suas palavras. Conclui-se o texto, de magistro, né? E é justamente isso. Quer dizer, me chamou a atenção na época, aquela pessoa colocou essa postagem no Facebook e claramente, eu não sei se por desconhecimento do texto, mas acho que não, porque ela deu a entender que tinha lido, mas claramente o texto está falando aqui de Jesus Cristo e a pessoa não utilizou, não citou e muitas vezes não se cita na academia. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação sobre esse texto e eu comecei citando justamente que a base dele estava em Mateus 23, que é justamente essa passagem que Cristo alerta sobre os fariseus, que diz que devemos tomar cuidado com os fariseus, porque só há um mestre, que é ele, o Cristo, na terra, que só há um mestre nos céus, que é o Pai. Enfim,
E eu me lembro que eu comecei citando sobre esse texto, e na hora não deu propriamente para perceber, porque é tudo muito rápido, mas eu pensei assim, eu acho que não era bem o que as pessoas queriam ouvir. Mas é a verdade. Quer dizer, porque talvez o que as pessoas quisessem ouvir era dizer que esse texto está conectado dentro de um contexto maior da filosofia grega, sobremodo platônica e aristotélica, mas em Agostinho profundamente platônica, né? E sobremodo neoplatônica, no sentido plotiniano e no sentido porfiriano, trazido depois por Mário Vitorino a Agostinho, os textos ditos platônicos, né? Os textos de Plotino, de Porfírio, que foram compilados por Porfírio. Enfim, eu acho que as pessoas queriam ouvir mais ou menos aquilo, e não propriamente ouvir que a base desse texto vem da Bíblia. Eu não sei, mas eu me lembro que na época eu fiquei um pouco inquieto com relação a isso, mas continuei a falar porque é essa a verdade e é a verdade que deve ser dita. O texto é baseado então na passagem de Mateus 23. E aí, obviamente, Agostinho insere esse texto dentro de toda a sua filosofia, mas é justamente a passagem que fala do mestre interior. O mestre interior é esse que nos ensina, que nos exorta, a partir então das palavras que soam no exterior. Aqui há toda a dimensão da filosofia platônica, a própria dimensão, inclusive, do termo da reminiscência, da lembrança, né? Que ele traz, a raiz dela é profundamente platônica, embora diferenciada, porque para Agostinho não há, ou pelo menos se indica que fortemente não há, uma pré-existência da alma, mas sobremodo isso, quer dizer, as palavras que nós falamos, elas são sinais, são sinalizadores, são signos linguísticos que levam à interioridade. Elas não se elucidam na exterioridade, mas elas levam à interioridade, e na interioridade o mestre interior, que é Jesus Cristo, nos ensina. E foi justamente esse áudio, foi muito mais sobre isso, para falar sobre o De Magistro, muito porque, por quanto eu estou terminando de ler hoje aqui, relendo, e também essa questão que é muito fundamental, que nós tenhamos sempre uma atenção quando um pensador nos é apresentado dentro da academia ou dentro da escola, procurar conhecer melhor. Quer dizer, às vezes não é citado, mas Kant era protestante. Se ele era protestante, ele era cristão, e em sendo cristão ele ia aos domingos à igreja, não é? Como isso, esses fatores da vida, digamos assim, vida pessoal, influenciam na filosofia? Porque, como nós citamos, eu acho que em áudios anteriores, hoje em dia nós temos muito o chamado filósofo de gabinete, que geralmente é um professor de filosofia. Quer dizer, há grandes pessoas que estudam filosofia por conta própria, e muitas têm pensamentos muito interessantes, coligam com outras áreas do conhecimento, mas de uma forma geral, essa figura do filósofo de gabinete é aquela figura dos departamentos de filosofia, que fez a graduação, a pós-graduação, enfim, que são pessoas, claro, com todo respeito, pelo seu mérito, pessoas muito estudiosas, que muitas vezes se dedicaram bastante a fazer um doutorado fora do país, tudo mais, mas muitas vezes, e aí tem-se também se fazer aqui uma crítica, não é somente elogios, mas muitas vezes o que falam, o que estudam, não está coligada com a vida prática. Fala-se uma coisa em termos da faculdade, mas vive-se completamente outra coisa. E não é o que a gente observa nos grandes filósofos. Quer dizer, pegue-se, por exemplo, um Sócrates. O que Sócrates falava, ele fazia. O fazer estava intimamente coligado ao agir. Quer dizer, falava-se em torno do que se vivia e por que se vivia se vinha a falar. Uma relação dialética muito interessante entre a teoria e a prática, digamos assim. É isso, o áudio de hoje foi um hiato. No próximo áudio, se Deus assim o permitir, voltaremos a tratar aí de René Descartes e prosseguindo aí nessa grande aventura filosófica da história da filosofia e mostrando como isso colide
em que pontos se aproxima, em que pontos se distancia da nossa fé cristã bíblica cristocêntrica. É isso. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.